Bom, pessoal, vamos lá. Eu peguei um período maior até para registrar, eu acho que tinha uma seção aqui, facebook.com/social, isso foi criado, né, com o TM. O legal do TM é exatamente isso, né, criar esse nível de profundidade, porque se eu clico nele, eu começo a cruzar, eu queria ver quais foram as campanhas. Tiveram duas, um de curso de mídias sociais, outro curso especialista em marketing digital. E aí a gente começa a ver, né, quanto que está o resultado de cada uma, né? Como é que estão as conversões de cada uma. Nesse caso, a de curso de mídias sociais aparentemente teria sido muito boa, tirando o fato de ter um único usuário, né? Conteúdo do anúncio. Palavra-chave. Pessoal, percebam que número é esse? Isso daqui normalmente é data, tá? Porque sempre que você for colocar data, o ideal, coloca ano, mês, dia. Se você colocar nesse formato, né, formato oriental ou de programação, você consegue ordenar de forma cronológica. Tá? Você colocar dia, mês, ano, mês, dia, ano, não dá para fazer ordenar de forma cronológica dessa forma. Tá? E claro que aí teria que colocar o texto a data no início, né? Às vezes vai ter mais texto, mas eu coloco o texto depois. Tudo bem? Pessoal, lembrem-se também de preferência de parametrizar links, os mais comuns da gente esquecer, tá? Por exemplo, link de WhatsApp, que você manda para cliente, para contato. O acesso que vem do WhatsApp, ele é no referral, não tem referência, como a maioria dos aplicativos. A pessoa clica no link do WhatsApp, ele abre o navegador direto no seu site. Então, basicamente, é um acesso direto, mas não é direto. Tá? Muito acesso direto é link não parametrizado. Tá? Então, tentem assim, manter o máximo de utilização que vocês conseguirem disso. E lembrando que dá para encurtar esses URLs. Por aqui até encurta, né? Então é sempre possível, aqui vai pedir para eu entrar, não vou fazer isso. Sempre possível encurtar esses URLs, né? Porque se for colocar, por exemplo, no Twitter, nem cabe o URL parametrizado, né? Então tem que ser encurtado. Tudo bem? Vamos supor que eu tenho um banner no meu site, tá? Tem um banner aqui que leva para uma outra página, como aquele da homepage, né? Tinha um banner lá falando do Black Friday, a pessoa clica e cai na página da Black Friday. Eu posso utilizar o UTM nesse banner para saber que as pessoas estão clicando nessa peça? Sim. Parece que sim, né? Mas preferencialmente, pessoal, não façam isso, tá? Isso é muito comum, eu diria que é um erro muito comum, utilizar o UTM dentro do site de vocês, tá? Por que você não deve fazer isso? Porque o UTM, o criador de URL, é para mensurar origem de tráfego, de onde o usuário veio para ingressar no meu site. Vamos supor que o cara veio do Instagram. Aí ele caiu lá na homepage e clicou no seu banner. Aí o banner tem o UTM. O que o Google Analytics vai fazer? Vai encerrar aquela seção do Instagram e abrir uma nova agora. E aí você vai ver, opa, 400 pessoas vieram do meu banner. Vieram do seu banner? Ela já estava navegando no seu site, ela veio do Instagram. Agora você quer analisar qual que é o ROI do Instagram. Acabou de perder, né? Referência. Tá? Então, não, você não deve utilizar o TM para mensurar nenhuma ação interna do site. A ação interna do site não deve ficar em aquisição, deve ficar em comportamento. Então, para mensurar um banner, você utiliza um evento. Tá?
Aí você sabe se a pessoa clicou no banner ou não, mas ela veio do Instagram, não do banner para ingressar no site. Tudo bem? Então isso é super comum da gente ver e atrapalha, tá? Atrapalha a análise. Pessoal, alguma campanha que vocês precisariam mensurar, vocês não fazem nem ideia do que preencher nesses campos? Por enquanto não, né? Tá, então tudo bem. Depois pensem nisso. E saibam, tá, pessoal? Às vezes você vai falar, pô, eu vou pensar no melhor padrão possível, tal, não sei o quê. Aí quando você coloca em prática, começa a coletar o relatório, você fala, não era assim que eu precisava, vamos mudar. Então, isso vai sendo aprimorado com o tempo, né? Mas como eu falei, não deixem passar o URL sem parâmetro, tá? Porque isso é muito prejudicial para a análise. Eu estava pensando agora em LinkedIn, né, por exemplo. Eu consigo fazer tudo isso? Campaign Medium, tudo aí? Sim, também. Aqui, LinkedIn provavelmente vai ser a mesma coisa, tá? Por padrão, ele reconhece dessa forma. LinkedIn, só que referral. Às vezes não, é social. Às vezes não, é LinkedIn pago, né? É ads. Então, de que maneira que você paga? É por clique? Poderia ser um CPC, não, é CPM, tá? Se é social, pô, é a minha rede do LinkedIn, né? São matérias que eu estou gerando, ou que alguém, né? Ou o link da sua empresa que está lá no seu LinkedIn, parametriza. O link da sua empresa que está lá no seu e-mail, na assinatura de e-mail, né? Parametriza, porque daí eu sei, pô, a pessoa veio porque é cliente, né, do Otávio. Ele clicou lá na assinatura do Otávio, tá? Todos esses links, pessoal, devem ser parametrizados. Aqui qual que foi a origem, né? A campanha, às vezes não é campanha, sei lá, campanha de CRM, né? Relacionamento direto com o cliente, tá? O conteúdo do anúncio, não é o anúncio, é o Otávio, tá? Beleza? Então todo o link dá para ser parametrizado. O que é legal? Se eu parametrizei absolutamente, vamos supor, todos os links possíveis e imagináveis que eu tive controle no Facebook, no LinkedIn, no e-mail marketing, né, mensagem de disparo automático de e-mail, tudo isso, os links estão parametrizados. Aí eu entro no Analytics e eu continuo vendo um ou outro tráfego do Facebook referência. Pô, eu parametrizei todos os links que eu tive controle. Como é que continua aparecendo um link de Facebook referral? Porque esse link você não teve controle, tá? Foi alguém que linkou para o seu site, tá? Isso daqui é interessante da gente comentar. A princípio, quando a gente pega um Google Analytics, né, sem OTM, sem parametrização, esse referral, ele não diz nada, absolutamente nada, né? Porque tudo vem como referral. Se você parametriza absolutamente tudo, ele vai te dizer muito. Porque isso é mídia espontânea. Tá? Então, uma das principais métricas, né, que a gente analisa, por exemplo, numa campanha de branding, de awareness, é aumento de menção da marca no Google, né, ou interações com rede social, e aumento do referral. Porque são mais pessoas que espontaneamente, boca a boca. Uma pessoa está falando, entra nesse site aqui que é legal, esse conteúdo é bom. E automaticamente, espontaneamente linka para você. Só que se você esquece de parametrizar, vem coisa que é referral que não é, né? Que vem como referral, mas não é referência, era campanha, tá? E aí começa a matar esse tipo de análise. Tudo bem? Então isso vai acontecer, Facebook continua vindo um ou outro lá, referral, continua vindo um ou outro servidor de e-mail, mas aí você sabe que é boca a boca. Tá? Se um amigo pegar o link parametrizado e passar para outro, ele vai continuar vindo como rastro daquela campanha. Mas se ele digitar, né, ou entra nesse site, aí ele não vai colocar um parâmetro, né? Tudo bem? Beleza?
Otávio, eu fiz tudo errado, ou alguém errou o padrão, alguém escreveu o que não devia, né? Uma hora o cara coloca Face, o outro Facebook, o outro é FB, né? O outro é com maiúsculo, o outro é minúsculo. Aí o Facebook por padrão já tem isso daqui, né? Essas separações. Uma hora o cara chama de social, outra de fanpage, né? Ele vai separando coisa que tem que estar junto. Tem como corrigir? Daqui para frente, sim. O que já foi coletado, não. Tá? Então, qualquer informação que vem para Analytics, né, e você precisa corrigir, dá para criar um filtro. Só que o filtro não é retroativo, como quase todas as configurações do Google Analytics. Então, criei um filtro, vale a partir do momento que o filtro foi criado para frente. Ele não corrige para trás. Tá? Mas isso às vezes é interessante saber. Por exemplo, né, isso daqui. business.facebook, l.facebook. L.facebook é um link não verificado ainda pelo Facebook, tá? Da versão desktop. m.facebook é a versão mobile do Facebook. facebook.com é a versão normal desktop, esses links verificados. E m.facebook é o link mobile não verificado. Você tem 4 origens para a mesma coisa, é a mesma coisa. Né? Então, às vezes você fala, pô, tá, por que diabo vem como 4? Porque o Facebook linka dessa maneira. Mas eu posso corrigir, eu posso criar um filtro e falar, ó, tudo isso daqui é facebook.com, eu agrupo em um lugar só. Tá? Então, para esses e outros motivos, a gente pode corrigir, criar filtros. Uma coisa, às vezes, que é interessante, vamos supor que eu tenho uma campanha que eu vou colocar lá no UTM, que são meus clientes de maior valor, o cliente que gasta acima de 30 mil, ou o contrário, né? Cliente osso, né? Mas eu quero parametrizar isso. Aí o cara, por acaso, lê o URL e ele vê que se enquadra lá nos clientes osso. Não fica muito legal, né? Ou seu concorrente, você tem termos extremamente estratégicos que qualquer um que clicar no seu URL vai ver, e você não quer isso. Então dá para criptografar o URL. Tá? Utiliza um código, em vez de você colocar lá cliente osso, na campanha, você coloca campanha 8694. E aí você cria um filtro para transformar a campanha 8694 em cliente osso. Quer dizer, seu URL tem um código, é criptografado, no seu Analytics você lê da forma como você quer. Tá? Sobre filtros. Para a gente criar um filtro, vocês vão ter que entrar na versão de vocês, tá? Porque vocês não têm acesso ao filtro. Tudo bem que nessa outra, se eu não me engano... Deixa eu sair daqui, eu acho que eu tenho outra aqui. Opa. Os filtros eles são criados na guia de administrador, né? Então você precisa ter acesso de edição da conta, tá? Então eu vou entrar aqui na minha guia de administrador. Eu estou numa conta, né, que eu tenho acesso de edição, até quem tiver nesse login, né, tem essa conta teste, tá? E os filtros eles são criados na vista de propriedade, mas você cria um filtro, ele vale para toda a conta. E aí depois você vincula as propriedades e as vistas que você quiser, tá? Então aqui eu vou selecionar minha vista teste. E aqui embaixo, depois de metas, agrupamento de conteúdo, a gente tem os filtros. Clicar em filtros. Adicionar filtro. Entendam que assim, a maioria dos filtros vem com o tempo, com necessidade. Tem um ou outro que a gente já pode, às vezes, configurar previamente. Tá? Existem duas categorias de filtro, que são os pré-definidos e os personalizados. Os pré-definidos tem 4 opções só, 3 são mais utilizados. E o personalizado aí tem
diversas opções. Nos pré-definidos, o que a gente tem de opção de filtro? Tráfego de domínio ISP, esse é um dos menos utilizados. Tá? Tráfego de endereço IP. Endereço IP, eu quero incluir somente ou excluir o tráfego que tem esse endereço IP. Então isso é bem legal, né? Para excluir o IP da empresa, de fornecedor, desse monte de agência, desse monte de acesso ao site que não é interessante de ser lido. Tá? Não é o usuário navegando. Tráfego para subdiretório. Às vezes, como a gente tem no caso da Internet Innovation, tem o blog. Tem o usuário que ele só é responsável pelo blog. Então tem uma vista de propriedade separada e esse cara só vai ter acesso ao blog. Tá? E tráfego para nome do host. O nome do host é o nome do seu domínio. Então às vezes você tem subdomínios, mais de um domínio, e você quer analisar eles separadamente. Então a gente poder criar esse tipo de filtro também. Tá? Por exemplo, tráfego de endereço IP. Sempre ele vai perguntar, então, primeiro, opa, ele está com uma visualização, isso daqui é horrível. Eu vou nomear menos IP da empresa. O que você quer, incluir somente ou excluir? Nesse caso eu quero excluir o IP da empresa, que é igual a, começa com, termina com. Normalmente no caso de IP você vai trabalhar com uma regra igual a. Tá? Para não acabar excluindo mais IPs do que deveria. E aí você vai informar aqui qual que é o IP da empresa. Feito isso, se a conta tiver tráfego dá para verificar, às vezes o de IP não dá, né? Mas tudo bem. E salvar. Então esse filtro é excelente, mas ele tem uma limitação. Você tem que ter o IP fixo. E achar uma empresa no Brasil com IP fixo não é fácil. Tá? Otávio, e meu IP é dinâmico. Dinâmico basicamente muda toda hora, então você não consegue criar um único para excluir. Né? Às vezes muda por dia, então você poderia todo dia de manhã ir lá e excluir naquele dia. Não vai ser muito eficiente. Tá? Se você precisa excluir o tráfego do Analytics da sua empresa, então, e você tem IP dinâmico, uma alternativa é utilizar o GA Opt-out, o Google Analytics Opt-out. Tá? É uma ferramenta do próprio Google, que basicamente você fala, ó, nesse meu navegador, não contabiliza tráfego no Google Analytics. Gratuito, tá? A versão paga, o Urshin, né? No Premium ainda poderia contabilizar. Então, o que você teria que fazer? É algo simples, é instalar este plugin em cada navegador de cada computador de toda a empresa. É necessário? Não é necessário, mas dependendo da empresa, eu já vi caso, por exemplo, que assim, a página inicial dos navegadores são o site da empresa. Aí só que nessa empresa, por exemplo, era bom que dava para excluir o IP. A gente excluiu o IP, o tráfego do Analytics caiu em 1/3. Então, assim, os dados são completamente diferentes. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, né, do porte do site, é extremamente recomendado. Tá? O legal de você aplicar um filtro é que você pode, por exemplo, você tem um trabalho de endomarketing, você quer analisar a intranet da empresa, daria para fazer isso, eu tenho uma outra vista de propriedade para ver só o tráfego da empresa. Poder ver com o tráfego, ter 3 vistas, né, todo os dados do website, que eu vejo todo o tráfego, sem o IP da empresa, só o IP da empresa, né, então traz essa flexibilidade. Com esse plugin, não, você simplesmente eliminou na raiz, você não vê a opção com o tráfego, tá? Mas, para alguns pode ser interessante. Tudo bem esse filtro? Tá. Um outro, né, como eu comentei, que é bem comum, é de diretório.
Vamos supor que fica aparecendo o tráfego do admin. Você tem um /admin/, né? E por acaso tem a tag do Analytics lá. Nem precisaria ter, você não quer ver esse tráfego. Você sabe que isso é navegação interna. Você não queria que fosse apresentado isso no relatório do Analytics. Poderia então excluir. Vou excluir o tráfego para o subdiretório que começa com /admin/, porque ele exclui depois todas as páginas que tiverem aqui dentro, né? /admin/, pagamento, /admin/, logout. Então poderia excluir dessa forma. No caso da vista que vocês têm acesso do Internet Innovation é exatamente o contrário, né? É uma vista que tem acesso a incluir somente as páginas que começam com /blog/. Tá? E aí, por último, tem o tráfego para o nome do host. Vamos supor que eu tenho também dois sites, né? Ou o site principal, né, o institucional, ou um loja.meusite. E nessa vista de propriedade eu queria analisar somente a loja. Poderia até ter 3 vistas, né? Uma para analisar tudo, outra para analisar somente o institucional, outra para analisar somente a loja. Tá? Por isso que a gente muitas vezes trabalha com diversas vistas de propriedade, tá? Principalmente por causa de filtros. E lembra que eu falei, tá, pessoal? É sempre importante você ter um backup, que nessa vista você não aplica filtro, só por garantia. Aplica sempre na teste, né? Se estiver funcionando, aí aplica na vista desejada, tá? Então, nesse caso, eu ia incluir somente tráfego para o nome do host que começa com loja ponto, por exemplo. Esse do nome do host é mais comum vocês utilizarem do que vocês imaginam, tá? Porque tem muito site, às vezes, robô, que acessa o seu site ou copia conteúdo. Nessa cópia ele traz a sua tag junto, e aí você busca um relatório sobre nome do host, qual domínio meu ele acessou. Você vê vários domínios que não são seus, que é tráfego que não tem visita, que não tem tempo de permanência, e aí para melhor qualificar você pode excluir esses domínios, né? Salvar. Beleza, esses filtros? E aí, dos personalizados, tá? Como que funciona o filtro personalizado? Os filtros personalizados você pode excluir determinada informação que está aparecendo, se não quer que ela apareça. Então você vai falar, eu quero excluir qual campo? Tem vários campos aqui, o RI, origem, mídia, não sei o quê. Tem trocentos campos diferentes. Identifica, né, qual que é a dimensão, né, que você quer excluir e tira ela daqui. Incluir, toma muito cuidado que esse é o incluir somente. Tá? O que é o incluir somente? Vamos supor que eu queria ter uma vista de propriedade para ver só o que vem das minhas mídias sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook. Tá? Aí eu vou lá e crio 3 filtros. Incluir somente LinkedIn, um outro filtro. Incluir somente Facebook, incluir somente Instagram. Aí eu vou entrar nessa vista de propriedade e nunca tem tráfego nenhum, nunca gera nenhuma visita. Por quê? Porque é incluir somente. Isso significa que você incluiu lá, incluir somente LinkedIn, você excluiu o Facebook e o Instagram. Quando você foi lá, incluir somente Facebook, agora você excluiu o LinkedIn. Então nunca vai ter tráfego.
Então, se você quiser montar um filtro como esse, você tem que colocar os 3 no mesmo filtro. Incluir somente ou Facebook, ou LinkedIn, ou Instagram. Tá? Então, tomar muito cuidado com este filtro. Transformar alguma informação em letra minúscula. Transformar alguma informação em letra maiúscula. Isso daqui é muito interessante para padronizar. Tá? Lembra que eu falei? Às vezes uma informação aparece com letra maiúscula e às vezes minúscula. É a mesma informação, mas ele lê de forma separada. Vão aparecer 2 e não uma no relatório. Então você poderia padronizar. Pesquisar e substituir, pegar uma informação, né, de uma determinada dimensão e transformar em outra informação da mesma dimensão. E um filtro avançado, que aí você pode fazer basicamente o que você quiser, né? Pegar uma informação mais outra informação e transformar numa terceira completamente diferente. Tá? Então, o filtro cria muita flexibilidade, alguns personalizados, por exemplo, que eu indicaria veementemente que vocês trabalhassem. Um principal de todos. Transformar seus URIs em letra minúscula. O URI é a página, tá? Que o usuário vai acessar. Quando você começar a utilizar isso daqui, alguém em algum momento vai fazer isso. Ah, minha campanha de CRM, com letra maiúscula. Aí vem o outro e escreve assim. E aí vem o outro e escreve assim. E agora você não tem uma campanha de CRM, você tem 3. Então, o que você pode fazer, né, para já evitar que esse erro aconteça, né, no formato da letra, transformar todos os URIs de solicitação em letra minúscula. Tá? Como o parâmetro faz parte do URI, ele também vai transformar isso e evitar este problema. URI em letra minúscula. Beleza? Salvar. Então, como eu falei, tá, pessoal, com filtros é possível pegar aquilo que eu mostrei do Facebook, L.M. transforma tudo em só facebook.com. Aí, nesse caso, seriam de pesquisar e substituir. Tomem cuidado com o filtro avançado, o personalizado, desculpa, porque eles trabalham com expressões regulares, tá? No campo de busca. O que é expressão regular mesmo? São caracteres especiais para definir regras. Então aqui tem um guiazinho, um breve guia sobre expressões regulares. Ele fala, por exemplo, um ponto final representa qualquer caractere. Tá? Interrogação, ele corresponde ao caractere anterior, a 0 ou 1, né? Ou seja, é uma cópia do caractere anterior que você está utilizando. Então, cada caractere especial ele tem, né, um porquê. No caso, por exemplo, de Facebook, se eu quisesse criar um filtro para isso, vou pegar aqui outra página. É um filtro de pesquisar e substituir. Tá? Eu quero transformar essas diferentes origens Facebook numa origem única de Facebook. Otávio, o que significa isso? O ponto significa qualquer caractere. O asterisco significa 0 ou mais da informação anterior. Né? No parênteses significa somente essa informação. Basicamente isso significa qualquer coisa. Pode aparecer qualquer coisa ou nada, tá? E depois de qualquer coisa ou nada tem que aparecer facebook.com. O ponto final ele é uma expressão regular, né? Que significa qualquer caractere. A barra invertida fala, essa informação à frente não é uma expressão regular, ou seja, isso daqui é um ponto final mesmo. Então, isso significa facebook.com.
e o cifrão é termina com, quer dizer, não pode aparecer mais nada depois. Ou seja, basicamente a regra é termina com facebook.com, tá? Vai ser substituído por facebook.com. Então, na string de substituição, você não utiliza expressões regulares, tá? Então, é basicamente para agrupar isso daqui, né? m.l.web. Né? Virar tudo só facebook.com. Tá? Tudo bem esse filtro? Então, assim, como eu falei, a maioria dos filtros eles vêm com necessidade, né? Mas é importante que vocês precisam conhecer. Pô, Otávio, não... Opa, desculpa, esqueci um dado super importante que é qual que é o campo, né? No caso, o Facebook é uma origem de campanha. Então, o campo do filtro é uma origem de campanha, facebook.com, vai virar facebook.com. Então, saibam que isso existe, saibam que qualquer informação que aparece de uma forma que você não quer no relatório, que está errado, dá para corrigir, tá? E que não é retroativo, quer dizer, o que já errou, passou, né? Corrige agora para frente. A ordem pode fazer diferença, ele sempre vai processar os filtros nessa ordem. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tem filtros que a gente cria em mais de uma etapa. Eu quero primeiro transformar uma coisa em outra para depois poder agrupar. Se estiver fora de ordem, não vai funcionar, ok? Então, na maioria dos casos, não é uma grande preocupação, mas o filtro também ele, é mais coisa para o Analytics processar. Então, se você tem muito dado e muito filtro, você vai lentificar o processamento do Analytics. E aí, nesses casos, tenta deixar esses filtros de exclusão ou incluir somente no início, né, se for possível. Porque você basicamente está excluindo a boa parte do volume de informação, né, e você vai facilitar esse processo. Tá? Se seu site tem mais de 1 milhão de page views mês, né, isso começa a fazer bastante diferença. Depois de criado, eu consigo organizar eles? Uma ordem? Sim, aqui em atribuir ordem do filtro. Então eu falo, por exemplo, somente o loja é o que vai excluir a maior parte, já vai excluir 2/3 do tráfego. Então eu vou deixar ele aí no começo. O do IP, né, de administração, também excluo depois. Aí depois eu transformo os URIs em minúsculo, tá? E depois corrijo o do Facebook. Beleza? Bom, voltando então no Analytics. Outra coisa que vai ser bem comum acontecer é o seguinte. Você está navegando num relatório, como esse, e aí você olha e fala, putz, legal, né, minha conversão lá, eu queria comparar a conversão que está lá com essa rejeição aqui, tem umas 8 colunas no meio. Atrapalha, né, a sua análise. Você queria cruzar algumas informações que não estão aqui. Você queria N coisas que o relatório padrão não permite. Tá? Ou isso, né? Você quer ver com facilidade uma meta que está nesse conjunto com uma meta de comércio eletrônico que está numa guia completamente diferente. Não dá para ficar analisando as coisas dessa forma. Tá? E aí é importante a gente começar a personalizar nossos relatórios. Tem duas formas de a gente criar um relatório personalizado. Uma é editando um existente, ok? E outra é criar o seu do zero. No começo, muitas vezes é mais fácil editar um existente. Então vamos supor que o que eu queria era isso. Comparar lá as conversões, a taxa de conversão com a taxa de rejeição. Então eu quero as colunas grudadas uma na outra.
E eu não quero esse monte de coluna aqui, não tem porquê, não quero essa métrica nesse momento. Aqui em cima, tá, de todos os relatórios, vocês vão encontrar essa opção de editar. Clicou em editar, ele te leva para o relatório personalizado. No canto superior direito, acima da opção de período, de seleção de período. Otávio, aproveitando que você deu uma pausa, aquele filtro que você faz, ele serve para todos os clientes que estão dentro do Analytics? Ou só para aquele específico que eu Excelente. O filtro ele serve para vista de propriedade, tá? Então, dentro de uma propriedade, dentro de um cliente, né, que é uma conta, ele pode ter diversas propriedades, que são os websites e aplicativos dele, tá? E dentro da propriedade você pode ter diversas vistas. Então, você criou o filtro para um, não aparece para os demais, tá? Ele fica salvo na conta. Mas se você quiser, você fala, pô, tá, mas eu criei, sei lá, 200 filtros, que eu quero aplicar em todos os clientes. Você vai ver que aqui, né, não tem muito o que fazer. Na parte de conta, que ele mostra todos os filtros, tá? Você poderia adicionar, remover. Para a mesma conta. Tá? Então, vamos supor que você criou alguns filtros para determinada propriedade. Você quer aplicar em outra. Você vai conseguir fazer isso. Não, eu quero aplicar isso em outra conta. Você vai ter que reescrever esses filtros. Aí você vai ter que reescrever os filtros. Infelizmente, né? Tá aí uma opção que podia ser mais facilmente compartilhada. Dá um Ctrl F5 e ver se apareceu a opção do relatório personalizado para vocês. Bom, voltando então. Então, pessoal, quando vocês estão navegando, por exemplo, na visão geral, né, não é um relatório, então nem mostra essa opção. Mas a maioria dos relatórios tem relatório. Qualquer um que tem tabela, assim, tem essa opção de editar. Tá? Acessou aqui editar. Nome do relatório, ele vai ficar salvo nos seus personalizados. Quais são as guias de métrica? O que é uma guia de métrica? Guia de métrica é isso daqui, ó. Dados resumidos, uso do site, conjunto de meta 1 e assim por diante. Muitos relatórios personalizados não tem 5, 6, 8 guias. Tá? Às vezes é legal você separar em guias diferentes, métricas, né, similares, né, para poder organizar. Mas muitos relatórios vão ter 1, 2 guias. Nesse caso eu falo, pô, eu não quero esse monte de guia, tchau. Eu não quero isso daqui, ó. Eu quero taxa de rejeição e taxa de conversão. Não tem valor de meta também. Então a gente pode editar, arrastar também, tirar uma de uma posição e colocar em outra. Tá? Para quê? Para facilitar a nossa análise. A grande vantagem de trabalhar com relatório personalizado é realmente montar um relatório ou relatórios que digam respeito aos seus KPIs. Não ter aquelas 200 colunas, né? Não ter aquelas 500 informações que qualquer pessoa vai entrar no relatório e se perde. Fica vendo um monte de número, né? Ou começa a perder o foco. Isso é muito comum. Você vai puxar um relatório de receita ou de ROI, né? A informação é importante, é exclusivamente o ROI.
E aí o cara fica olhando lá a taxa de rejeição. Por que a taxa de rejeição aqui é tão alta? Nesse momento, nesse relatório, isso não importa. Tá? Você abre uma outra pauta para discutir esse ponto. Então, poder, basicamente isso, né? Trazer uma análise mais facilitada. Editou o que precisava, poderia salvar. Ok? Não vou fazer isso. Não vou salvar. Eu quero montar um relatório do zero. Então, aqui em personalização, relatórios personalizados, mais novo, relatório personalizado. O que eu quero no relatório? Percebam que aqui, nos relatórios, quando a gente vai fazer, também vai ter o nome, podem ter diferentes guias, tá? Tipo, a maioria das vezes a gente vai usar o explorador. O que é o explorador? É isso daqui, né? Ter o gráfico, ok? Por período. Às vezes é uma cobertura regional, normalmente um relatório, obviamente, geográfico, tá? Ou tabela fixa, aí você não quer ver gráfico nenhum, só quer ver a parte de tabela mesmo. Quais são as métricas que você quer adicionar? Então, quais métricas vêm no seu relatório, cruzando com quais dimensões? Tudo bem? Vamos pensar num relatório de campanhas, mais completo possível. Eu queria pegar aquelas 5 campanhas aquelas 5 dimensões da campanha e montar tudo num relatório só. Eu não recomendo fazer isso, tá? Porque às vezes é muita profundidade de informação para um só relatório, mas é possível. Ou melhor, sem taxa de rejeição. Então as métricas: sessões, usuários, taxa de conversão da meta 1, conclusões da meta 1. Cruzar isso daqui então, tá, pessoal? Sessões, usuários, taxa de conversão da meta 1, conclusão da meta 1, com as dimensões. Dimensão primária, campanha, depois origem, mídia. Terciária, conteúdo do anúncio, palavra-chave de novo. Tá? Lembrando, personalização, relatórios personalizados, mais novo, relatório personalizado. A ordem, no caso das métricas, é a ordem das colunas. Então, em que ordem que você vê as colunas? E das dimensões, sim, né? Porque a dimensão inicial, secundária, terciária são os níveis de profundidade, né, das dimensões. Então, a ordem aqui vai fazer diferença. Eu vou mostrar o porquê. Normalmente a última dimensão você sempre repete ela, tá? Para poder isolar depois. Vou mostrar. Oi? É de propósito.
Bom, grupo de métricas. Iria nomear, né, meu relatório de campanhas. Grupo de métricas. Quais são as métricas? Sessões. Usuários. Conversão da meta 1. Toma cuidado, tá, pessoal? Porque, por exemplo, aqui tem comportamento, taxa de conversão da meta 1 da pesquisa do site. Isso daí é conversão depois que o usuário faz uma busca no seu site. Tá? Então, tem muitos nomes que são muito semelhantes. Conversões de meta, aqui, taxa de conversão da meta 1. Essa que eu quero. E conclusões da meta 1. Isso, né? Dimensões, campanha. Depois, é maior que 10 min, né? Que é conclusões da meta 1. Origem mídia, conteúdo do anúncio. Palavra-chave. Origem, mídia, conteúdo do anúncio. Pessoal, aqui perceba que a gente tem as 5 dimensões dos UTMs, né, da parametrização. Campanha, origem, mídia, conteúdo do anúncio e palavra-chave. Tá? Eu só não entendi esses 10 minutos. É que aqui é o nome da meta, né? No caso do blog, a meta é o usuário ficar mais que 10 minutos, navegar durante mais de 10 minutos, né? Poderia, se quisesse, aplicar um filtro, nesse caso eu não quero, né? Eu queria ver isso só de um público específico, tá? E vou salvar para determinada vista, que poderia escolher para quais vistas, nos casos somente essa. Por que 2 vezes palavra-chave? A gente chega lá. A ordem não importa, né? A ordem que você vai colocar aqui, as palavras-chave não, né? Porque é repetido, mas os demais é ideal manter. Às vezes você vai editar depois, tá? Então, você pode colocar numa ordem que depois não é interessante, você edita. Bom, o que a gente tem então, né? Sessões, usuários, exatamente na ordem que a gente cadastrou, tá? Sobre a dimensão de campanha. Aqui nesse caso no blog não tem campanha, né? Não se utiliza o parâmetro de UTM campaign. Por isso vem tudo como not set. Sempre que tiver um not set é uma informação que não é reconhecida, não é fornecida para o Analytics. Então, se você não utiliza um UTM campaign, você nunca vai ter uma campanha. Tá? Pessoal, sessões, usuários, normalmente qualquer relatório que vocês extraiam, vocês vão ter uma métrica de controle, né? O controle da amostragem. Legal, eu estou vendo uma taxa de conversão de 2.0. 2.0 em cima de 100 usuários ou 100 milhões. Né? Então, provavelmente você vai ter uma métrica sempre, número de visualizações de páginas, se for sobre navegação, número de sessões, usuários, no início, para ter esse controle. Beleza, né? No caso, nossa dimensão de campanha não diz nada. Se eu clico aqui, então, na campanha, eu vou para a dimensão secundária, que são as origens e mídias. Então, imagina que fosse uma campanha da Black Friday. Eu poderia clicar e vejo lá todas as origens e mídias da Black Friday. Como é que está o retorno de cada origem e mídia. Se eu clico de novo, eu vou para o conteúdo do anúncio. Que nesse caso aqui não tem, né? Não tem o TM Content. E se eu clico de novo, eu vou para palavras-chave. E por que eu repeti no final palavra-chave? Porque muitas vezes a gente quer isolar, né? Poder ir um nível além para falar, eu quero ver só essa palavra-chave aqui, tá? Se você não repetir, você não consegue dar esse passo além, né? Poder isolar o último fator. Tá? Então, por isso eu comentei, normalmente a última dimensão você sempre duplica. Beleza? Tudo bem? Quer editar? Pô, não quero essa ordem, eu quero mudar a origem e mídia. Volta aqui e edita o relatório.
Beleza? Fazer mais um. Desculpe, eu não peguei por que palavra-chave são 2 vezes? Para a gente poder editar, né? Desculpa, na última dimensão, você poder isolar um fator. Então, por exemplo, aqui eu cheguei nas palavras-chave, né? Se eu não repetisse a palavra-chave, esses links não seriam clicáveis. Então eu falo, pô, eu quero ver só essa daqui, quero isolar ela. Por isso que eu repeti. Tá. Bom, adicionei só uma dimensão. Vocês podem até editar esse relatório. Desculpa, uma métrica. O que vai mudar aqui são as dimensões. Então apaga tudo que tá. Você vai apagar, na verdade, só as dimensões e vai adicionar uma métrica. As primeiras 4 métricas são iguais, tá? Do que estavam antes. Eu só peguei o início da meta 1. Início da meta 1 só é válido, na verdade, para metas de destino, tá? Quando você tem um funil, que é quem começou lá a primeira etapa, né? E não necessariamente concluiu, né? Até para ver o abandono entre o início e as conclusões. Nesse caso, a meta 1 ela não é de destino, né? Então, provavelmente vai estar zerado este número. Vamos corrigir? Tá. Bom, então essas 4 primeiras métricas são as mesmas, né? E eu só adiciono início da meta 1. E aí o que muda tudo são as dimensões, né? Dia da semana, poderia ter nome do dia da semana também. A diferença, dia da semana vem numérico, de 0 a 6. 0 é domingo, 1 é segunda-feira, né, até 6 que é sábado. Tá? Nome vem os nomes em inglês. E hora, também é só hora, caso a gente queira o relógio dê 24 horas. Tá? Hora do dia é cada hora de cada dia. Então, se você pegar um mês, é meio-dia do dia 1, do 10 e assim por diante. Tá? E hora de novo, então. Desculpa, começa no meio-dia, não tá? Não, começa às 0 horas, de acordo com o fuso horário, mas se a gente pega, por exemplo, hora do dia, né, ele pega cada hora de cada dia. Então, ele vai falar, foi meio-dia do dia 1º, foi 1 hora do dia 7, tá? Em função do tráfego. Então, normalmente vai ser só hora e não hora do dia. Salvar. Por que normalmente o dia da semana vem desta forma? Para a gente poder ordenar de forma cronológica, né? Poder ver 1, 2, 3. Se você pega o nome em inglês, ele ordena de forma alfabética. Né? Essa métrica aqui, tá, pessoal, é muito comum em sites, às vezes, de lead, que o site é pequeno, né? Tem pouco tráfego. E aí você fala, pô, eu vou tirar um relatório do desempenho no mês. Aí você teve 30 conversões. Aí sua amostragem é muito pequena, né? Cada hora veio de um lugar. Aí você fala, não, mas quem começou? Quem foi até a página de contato, né? Quem demonstrou um pouco mais de interesse, iniciou a meta, um carrinho, né? Tem site, às vezes, pequeno que, pô, no começo você teve no mês 10 pedidos. Fazer uma análise de desempenho em cima de 10 ocorrências é muito pouco. Beleza, mas foram 150 pessoas que foram até o carrinho, né? Que começaram a demonstrar mais interesse. Então, pode ser uma métrica interessante. Vocês vão perceber que no relatório personalizado, vocês vão ter muito acesso a métricas e dimensões que não aparecem no relatório comum, né? Porque elas são mais específicas, mais pontuais.
Deixa eu cruzar aqui no meu relatório. Taxa de conversão. Então, legal, né? Dá para ver claramente, nesse caso, que os dias de semana tem mais tráfego e menores taxas de conversão. Segunda-feira é o dia com maior sessões. Dos dias da semana, um dos mais interessantes aparentemente é quarta, né? Que tem uma taxa de conversão um pouco maior. Tá? E sexta, aparentemente, é muito ruim, que cai o tráfego e cai a taxa de conversão. Vamos pegar aqui quarta-feira, então, que estava com uma taxa de conversão acima da média dos dias de semana. Quando eu clico, né, na quarta-feira, eu começo a ver por horário. Tá? Então, esse é um relatório muito comum de tirar personalizado, que é hora, dia da semana por hora. Por quê? Né? Eu acho que essa pergunta a gente sempre tem que se fazer. Né? Quando você entra no relatório, quando você extrai o relatório, é sempre importante falar o que eu posso extrair de informação daqui que me permita, né, melhorar o desempenho do meu site. O que eu posso cruzar, que dimensão, que público, que informação, né, que segmento a mais que eu posso cruzar. Lembra que esses relatórios personalizados, tá, pessoal, eles permitem criar um novo segmento, por exemplo. Então, legal, aqui eu estou vendo o desempenho do dia de semana, a hora do dia de todo o meu site. Aliás, até esse período, né, é meio curto para essa análise de uma semana. Talvez uns 3 meses, né, seja o período melhor. Às vezes você fala, pô, mas eu não quero ver de todo o site, eu quero ver do que vem do e-mail marketing, né? Porque eu faço disparos em dias diferentes, eu quero testar quais são os melhores dias e horários para fazer o disparo, para trazer mais resultado, para publicar alguma coisa no Facebook, né? Então separar isso aqui por origem, por mídias que a gente trabalha, tá? Como eu falei, toma cuidado com a amostragem, né? Não dá para você tirar um relatório desse de dia da semana e hora do dia de uma semana. Aí, por acaso, meio-dia da segunda-feira foi muito bom, só que foi um acaso, né? Nunca mais vai ser. Então, tenta extrair num período maior, né? Tenta extrair uns 3 meses um relatório como esse, que aí você tem 12 segunda-feiras, né? 12 domingos. Tudo bem? Beleza isso daqui, pessoal? Qualquer KPI que vocês precisem, né? Você fala, puta, meu KPI é tal, eu vou editar tal coisa, né? Estou pensando em mudar determinada informação. Em vez de, tudo bem, no começo é legal, né? Navegar até para conhecer o Analytics, mas depois tenta criar esse relatório, né? Com as métricas que você precisa, com a dimensão que você precisa no personalizado. Tá? Quanto mais você usar o personalizado, mais você vai ver que você não precisa bater a cabeça navegando naqueles 500 outros relatórios do Analytics. Tudo bem? Pessoal, dúvidas aqui? Por enquanto. Que é só copiar o que você escreveu, né? Oi? Então, muitas vezes... Oi? Tem como você dar uma tarefa oposta? Sem as métricas e dimensões? Aqui a gente vai ficar que nem idiotas procurando, né? Não, mas até que não. Assim, quando você está começando, como eu falei, conhecer o nome das métricas, das dimensões, é um trabalho um pouco mais chato. Mas seguir pela categoria, ou seguir muitas vezes pelos relatórios já existentes, né? O que é importante você saber? Se a gente está falando de uma KPI sempre é uma métrica, né? Então, pô, eu defini que a minha KPI é o quê? A receita, a transação, é o ROAS. Então, você vai conseguir encontrar isso com uma certa facilidade porque você sabe, né, qual que é a métrica indicador. Sempre vai ter uma métrica de amostragem. Então, sempre vai ter uma sessão, usuário, número de visualizações de página, né, para você saber o tamanho do universo. E as demais podem ser métricas complementares. E aí, qual o relatório? Aí sim, né, você vai ter que caçar um pouco as dimensões. Bom,
Ainda na parte de personalização, um dos recursos, ao meu ver, mais subaproveitado da ferramenta é esse daqui, alertas personalizados. O que é um alerta personalizado? É você falando, ô Analytics, quando determinada coisa acontecer, me avisa. E aí ele te avisa quando acontecer. Vim aqui, desculpa. Alerta personalizado. Gerenciar alertas personalizados. Mais novo alerta. No alerta personalizado, o alerta pode ser por dia, semana ou mês, tá? Que são as ocorrências. E todo alerta, ele se baseia em uma dimensão, uma métrica dessa dimensão. Então, é basicamente falar, ó, Google Analytics, quando determinada coisa acontecer, né, determinada métrica acontecer, para determinada dimensão, em dia, semana ou mês, eu quero que você me avise. Entendam um alerta como uma meta quantitativa. Tá? No caso, quando a gente configura uma meta, o que a gente está falando? Quando um usuário cumprir determinada coisa no site, eu quero que você me avise. Né? Quero que você gere essa conversão. Tá? Aqui eu estou falando quando grupos. Por exemplo, você tem objetivos quantitativos para o seu site. Eu quero chegar a 50 mil visitas, eu quero uma taxa de rejeição menor que 30%, eu quero uma taxa de conversão maior que 2,3%, eu quero que minha campanha do Facebook institucional traga usuários com duração média de sessão acima de 7 minutos. Tá? Isso depende de um grupo realizar determinada ação. Então é para isso que a gente pode criar esses alertas personalizados. Você vai falar, beleza, é no mês que você quer chegar a 50 mil visitas? Então alerta mensal. Né? Em um mês, todo o tráfego do meu site, todo o site precisa chegar a sessões maior que 50 mil. E aí o analista vai te perguntar, você quer aplicar isso nessa vista e em outras? Às vezes sim, né? Às vezes não. Você quer que eu te envie um e-mail quando isso acontecer? O Analytics seria de extrema valia se você pudesse me enviar um e-mail e eu tivesse que entrar menos em você. E aí você pode colocar o seu e-mail aqui ou de qualquer outra pessoa que precisa receber esse alerta. Perceba a vantagem de criar alertas personalizados. Você precisa entrar menos na ferramenta. Porque você recebe isso por e-mail quando as coisas acontecem. Tá? Então, por isso que eu falo que esse é um dos recursos mais subaproveitados da ferramenta. Então, tudo que for um objetivo, esse também é algo que possivelmente você acabou de criar sua conta, você nem tem uma visão do todo, né? Você nem tem um comportamento médio, sabe? Como você vai criar um alerta. Não faz sentido, né? Se não entra nessa informação, eu quero ter uma taxa de rejeição de 20%. Legal, hoje está em 80%. Vale criar um alerta para 20%? Não, né? Cria para 75%, 70%, né? Vai montando o objetivo aos poucos. Então é algo que vem normalmente com o tempo, mas você está na empresa, isso vai surgir. A gente precisa de tal coisa para o site precisa ser assim, isso precisa acontecer. Pronto, vai criando esses alertas. Criem dos objetivos e criem das expectativas mínimas também. Tá? Então, por exemplo, eu queria, hoje meu e-mail marketing tem uma taxa de conversão de 2%. Tá? E-mail marketing é tudo que está vindo, por exemplo, da mídia e-mail. Eu queria chegar a 2,5%. Mas eu quero que você me avise também se numa semana for abaixo de 1,5%. Porque está bem abaixo da média. E se isso acontecer, eu preciso saber, né, para na semana seguinte tomar uma atitude com relação ao que ocorreu. Então, período, semana. O e-mail aqui, né, ia pedir para enviar. Nesse caso, eu não quero todo o tráfego, né? Eu quero o que vier da mídia e-mail,
Porque eu, nos meus UTMs, utilizei mídia e e-mail para tudo que é e-mail marketing. Taxa de conversão de meta for menor que 0,015, né, ou 1%, 1,5%. Tá? Percebo que tem diversas regras, menor, maior, diminuiu, aumentou, a porcentagem diminuiu, a porcentagem aumentou, né? Aqui ele vai comparar com o período, tá? Mas aqui eu quero um número fixo. E aí poderia salvar. Beleza, pessoal? Então também é um recurso que eu falo, é muito difícil eu pegar uma conta que tenha alertas, né? Mas todo mundo tem objetivo, toda empresa tem objetivos ou expectativas. E quanto melhor isso estiver configurado, menos tempo você passa no Google Analytics. Okay? Coisa que é muito comum também, você tem um parceiro, ele falou que colocou o banner no seu site e que vai ficar esse banner até tal dia. Aí você fala, legal, quando a origem, né, que corresponde exatamente ao parceiro, você tem lá um UTM. Eu quero que você me gere um alerta se o número de sessões em um dia for menor do que 1. Porque se o cara colocou lá o meu anúncio no site dele e num dia ele trouxe 0 sessões, ou, né, uma mídia com pouquíssimo desempenho, ou tem algum erro, deu algum erro, ele removeu antes da hora, né? Então esse tipo de coisa é interessante monitorar. Beleza? Ok. Tá. Por último, da aula de hoje, tá? Como a maioria de vocês, né, vem do curso de marketing digital, eu falei, o que eu vejo todo mundo, e é importante, né, pessoal, o relatório, um dos mais importantes é esse mesmo, aquisição, origem, mídia. Aí quando você percebe que você pode criar um relatório personalizado com até outras dimensões, né, passa a ser menos importante, porque você pode fazer um mais específico. Mas uma coisa que é muito comum não observarem é aqui, em conversões, funil multicanal. O que é o funil multicanal? Vou pegar aqui as conversões assistidas. Em alguns casos, a conversão ela não é imediata. O seu resultado, ele não vem, o cara entrou na mídia e falou, opa, é isso que eu quero. Pô, clicou e comprou. Normalmente ele passa por um funil de aquisição, né? O usuário ele tem todo um perfil de intenção de compra até chegar na sua conversão final. Tá? O relatório de origem mídia, eles são relatórios last click, ou seja, ele falou, essa conversão que veio do Facebook é porque o cara clicou do Facebook, chegou aqui e comprou nessa visita. Só que às vezes vocês têm mídias, né, que elas não são bons last clicks, ela não é um bom finalizador, né, não é o atacante lá para colocar a bola no gol, é um meio de campo, é um zagueiro. Né, ela vai começar o processo, né, trazer o usuário pela primeira vez, para às vezes ele gerar um cadastro, né, gerar uma interação, até futuramente, às vezes com remarketing, qualquer outra ação, a gente conseguir finalizar. E aí quando a gente só vê o last click, e você começa a fazer, por exemplo, cálculo de ROI, né, às vezes o número não fecha. Você tem uma campanha que é excelente para trazer novos usuários, né, trazer interação de e-mail marketing, de alguma assinatura de newsletter, mas ela não é boa finalizadora. E daí você fala, isso daqui não me gera retorno, não gera venda. Tá, mas a proposta dela nunca foi gerar venda. Tá? Não imediatamente. Nos relatórios de funil multicanal, dá para ver essas conversões assistidas. Então, quando determinada origem, né, ela não foi a finalizadora, não foi a conversão de último clique, mas deu assistência para. Tá? Na parte aqui superior, você pode escolher quais conversões. Às vezes você vai falar, não, eu só quero ver essa conversão de transação, só quero ver uma conversão específica, não quero ver todas. Tá?
Por exemplo, aqui eu quero ver só a minha meta número 1. Qual que é a janela de lookback? Ou seja, se eu defino, por exemplo, uma janela de 90 dias, o cara entrou num dia, voltou dentro de 90 dias para o site e é reconhecido como o mesmo usuário, ele vai conseguir fazer essa triagem, tá, da ligação das mídias. Dependendo do processo, às vezes você trabalha com campanhas muito pontuais, né, coisa rápida, você não tem... Sua campanha de remarketing dura 3 dias, né? Você não tem reativação de 90 dias, não tem por que deixar 90 dias. Dependendo do caso, né, o cara vai comprar um carro no seu site. Você vai querer trabalhar com uma janela de 90 dias, porque são compras, né, muitas vezes demoradas. E aqui, claro, o período que você vai analisar. Tá? E ele vai te mostrar, aqui por agrupamento, o agrupamento de multi-channel funnel, né, o funil multicanal, ele pega em blocos, né, tudo que é pesquisa orgânica, tudo que é pesquisa paga, rede social. Se vocês quiserem mudar a dimensão, dá para mudar aqui em cima. Por exemplo, quero ver por origem mídia. E aqui a gente vê que tudo bem, né? No caso do blog, você tem lá uma quantidade gigantesca, né, de conversões vindo do orgânico. E a maioria das assistidas também, das assistências, são via orgânico. Tá? Receitas. Esse cálculo às vezes é interessante. Se você atribui um valor, né, à meta, qual que é a porcentagem de receita, né, que ele traz como conversão assistida. E essa relação às vezes é importante observar também, que é os cliques de conversão assistida sobre o final. Quanto menor esse número, melhor ela é last click, né? Melhor essa fonte traz conversão final e menos assistência. Quanto maior esse número, mais parte do processo até a conversão ela é. Então, às vezes essas campanhas que a gente tem, vamos supor que aqui a gente está falando da conversão final, que a gente tem mais como base de subsídio. Eu quero trazer o usuário para ele se cadastrar, para depois fazer um trabalho de e-mail marketing, tentar vender via e-mail marketing. Essa campanha, a princípio, ela tem que ter uma numeração maior aqui, tá? Porque prioritariamente display, por exemplo, né? Pô, a pessoa clicou no seu banner, ela está navegando no site, ela se interessou por aquilo, mas clicar no display e já comprar é muito difícil acontecer, né? Mas é para começar a conhecer, despertar o interesse, né? Ter a participação, ter o conhecimento que aquilo existe. Então, uma campanha como essa ela tem que ter um número maior aqui. Se ela não gera esse número também, muitas vezes ela não é eficiente, né? Análise das interações, análise da primeira interação. Então, dependendo, você está lá fazendo suas campanhas mais de awareness, né? Você quer ver principalmente isso, por onde o cara chegou no site, por onde começou a conhecer a minha empresa. Não quero ver o last click nesse momento. Tá? E as conversões last clicks. E aí tem também o processo. Aqui na parte de caminhos, então estava em conversões assistidas, caminhos mais comuns. Que é possível ver isso. Aí é legal, né? Quanto melhor o seu reconhecimento de usuário, quanto mais mídia integrada, né, você faz, mais multicanais, normalmente maiores são esses caminhos. Tá? E eu já vi muito caso, né, às vezes de Facebook, né, de mídias sociais, ou diversas outras mídias, display, como eu falei, pô, display não presta, né, não traz conversão. Não traz conversão final mesmo, não serve para isso, né? Mas você traz aquela informação inicial, depois você fecha, né, com uma crítica ou com qualquer mídia de remarketing, né, e começa a trazer conversão. Tá? Então, é entender o comportamento, né, a funcionalidade de cada campanha. Tempo da conversão. Então, quantos dias demora, tá, para gerar conversão, do primeiro acesso, né, até a concretização. Isso daqui é legal quando você segmenta um pouco o tipo de conversão, né? Por exemplo, e-commerce. É diferente o cara que entrou para comprar uma bala e o cara que entrou para comprar um ar-condicionado, né? Normalmente, quanto maior o ticket médio, mais racional, maior o tempo
Isso daqui é legal até para calcular, por exemplo, uma campanha de remarketing. Será que eu vou rodar durante 3 dias, 5 dias, 90 dias, 540? Só que o máximo do look back que ele olha são 90. E o tamanho do caminho, o número de interações, de acessos, né, ao site até gerar a conversão. Tá? Isso pode mudar muito de acordo com cada conversão. Pessoal, desbravem um pouco esses relatórios também, né, para entender mais o comportamento do usuário. Isso é outra coisa que é da mais comum que eu comentei. O relatório mais importante para o pessoal de marketing digital é a origem mídia. O duro é quando é só ele. Então, eu já vi muito caso de um cara falar, não, corta essa campanha, não traz, o ROI é horrível. Last click é horrível, né? Mas quando você puxava como primeira interação, né, todo o resultado que o cara tem de mídia direto, né, tráfego direto, né, termo institucional, como é que a pessoa conheceu o seu site? Ela foi tudo indicação? Muita coisa vem de algum processo anterior, tá? Então, não deixem esse relatório em branco. Tudo bem, pessoal? Vocês podem ver que a ferramenta é pequena, tem pouco recurso, né? Lembra uma das coisas que eu disse na primeira aula? Tem muita informação, tá? A ferramenta é enorme. Ela tem muito mais informação do que vocês vão ter tempo hábil na vida de analisar. Então, não queiram analisar tudo, tá? Porque quando você quer analisar tudo, você vai clicar em 200 coisas, vai doer sua cabeça, você vai fechar o Analytics e vai desistir. Então, naveguem, entre na ferramenta, conheça os relatórios, principalmente veja os números do seu site, veja o panorama, como é meu site hoje, como são as mídias do site hoje, quais são as principais páginas, como é o perfil do usuário, tá? Conheça o panorama do seu site e definam as KPIs, definam o que vai ser importante e pensa não no relatório, né? Mas na ação, na melhoria. Beleza, qual que é a minha KPI? Qual que é o meu objetivo? O que eu posso fazer para melhorar esse objetivo? Né? E aí sim, em função do conteúdo do site, do caminho de conversão, das mídias, do perfil do usuário, né? Quais são os relatórios que a gente vai chegar nessa melhoria. Tá? Pessoal, dúvidas eu sei que vem com o tempo, então vocês vão precisar mexer um pouco na ferramenta para começar a ter dúvida. Né? E aí quando vocês começarem a ter dúvida, pode mandar um e-mail, tá?